Olá pessoal, eu sou a professora Karen e hoje a gente vai falar um pouco sobre a Lei Brasileira de Inclusão, tá? Também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá bom? Então, para a gente situar primeiro o que é essa legislação, né? É a Lei 13.146 de 2015, tá bom? Então, sempre que vocês verem lá, LBI, Lei Brasileira de Inclusão, Estatuto da Pessoa com Deficiência ou Lei 13.146/2015, é essa legislação que a gente está falando, tá bom? É a legislação mais nova que a gente tem na área da inclusão, digamos assim, tá bom? Ao todo, ela contém 127 artigos e é separada em 2 livros. Então, só para a gente dar uma situada nisso, tá? Ela demorou 15 anos para ser aprovada, então ela ficou um grande tempo engavetada, tá? E aí ela finalmente foi retirada da gaveta e colocada em pauta, né, em 2014, 2015, foi discutida e finalmente sancionada e colocada, né, e aprovada, tá, publicada. Então vamos lá. O livro 1, né, é chamado de parte geral. Então, só ainda para a gente entender, tá? O título 1, ele compõe as disposições preliminares. O título 2, os direitos fundamentais, é nesse título que entra a educação, tá? Isso é muito importante. O título 3 fala da acessibilidade. O título 4 da ciência e da tecnologia. E aí a gente vai para o livro 2, que é uma parte especial, tá? Que é dividido em título 1, do acesso à justiça, o título 2, dos crimes e das infrações administrativas, e o título 3, das disposições finais e transitórias. Então, ainda dessa parte geral, tá? Lá no livro 1, a parte geral, o título 1 das disposições preliminares. A gente tem o capítulo 1, que vai falar dessas disposições gerais, e o capítulo 2, que vai falar da igualdade e da não discriminação. Tá? Então, isso vai entrar vários artigos em consonância com a Constituição Federal, tá? Então várias coisas relacionadas a outras legislações também já em prática, já existentes. Então, o título 2 dos direitos fundamentais, e aqui que a gente entra, ó. Vamos lá, o capítulo 1 vai falar do direito à vida, tá? O capítulo 2 do direito à habilitação e reabilitação. O capítulo 3, o direito à saúde. Tá? Capítulo 4, marquem isso, capítulo 4, do direito à educação. Tá? São os nossos artigos. Parece que é pouquinho, é do artigo 27 ao 30, mas são muitas disposições importantes, são muitas definições bastante densas e que dão bastante base para a gente, tá bom? Capítulo 5, do direito à moradia. Capítulo 6, do direito ao trabalho. Tá? Capítulo 7, assistência social. Capítulo 8, previdência social. Tá? Capítulo 9, direito à cultura, esporte, turismo e lazer. Capítulo 10, direito ao transporte e à mobilidade. O título 3, né, ele vai falar da acessibilidade. Então, ele é dividido em capítulo 1, disposições gerais. Capítulo 2, do acesso à informação e à comunicação. Capítulo 3, tecnologia assistiva. Capítulo 4, do direito à participação na vida pública e política. O título 4, da ciência e da tecnologia, ele não é dividido em capítulos, ele só tem o título. E aí no livro 2, né, a parte especial. Então, o título 1, que é o acesso à justiça, é dividido em capítulo 1, disposições gerais, e capítulo 2, do reconhecimento igual perante a lei. O título 2, dos crimes e das infrações administrativas, não é dividido por capítulos. Tá? E o título 3, disposições finais e transitórias, também não é dividido em capítulos. Então, vamos direto para o capítulo 4 do direito à educação, que é o mais importante. Então, vamos lá, artigo por artigo, tá bom? Artigo 27. A educação, ela constitui direito da pessoa com deficiência. Artigo 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo da vida. Marquem muito isso.
tá? Sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizagem ao longo da vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, intelectuais, sensoriais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Então, olha só como isso é importante, tá? A educação, ela constitui um direito ao longo de toda a vida, tá bom? Além disso, qual é o intuito, qual é a máxima dessa educação? Então, alcançar o máximo desenvolvimento possível de tudo que essa pessoa com deficiência tiver, tá? For capaz de fazer. E respeitando as suas características, necessidades e interesses de aprendizagem, tá bom? Parágrafo único desse artigo, tá? Então, é dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar a educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-se a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Então, olha como isso também é importante, tá? É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade, tá? E aí eu tenho que evitar, ou seja, salvaguardar, né, toda forma de violência, negligência ou discriminação. O artigo 28, ele vai falar que incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. Primeiro, sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades. Então, se em qualquer lugar aparecer para vocês que é só durante o ensino fundamental, ou só durante o ensino médio, ou só durante a educação básica, né, excluindo a educação superior, está errado, tá? O artigo 28, ele vai falar em todos os níveis e modalidades, inclusive educação à distância, inclusive educação de jovens e adultos, inclusive educação indígena, tá? Em todos os âmbitos, em todas as modalidades e níveis. E, em segundo lugar, né, o aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir as condições, olha só, de acesso, permanência, participação e aprendizagem. Então, não é só o acesso, não é só a matrícula, tá? Mas o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem. Isso também é algo muito significativo. Por meio da oferta de serviços e recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena. Então, qual o objetivo de utilizar, né, os recursos de acessibilidade? Eliminar as barreiras e promover a inclusão plena. Terceiro, um projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado. Então, o AE, ele não é algo separado, tá? Ele é algo que está dentro do projeto político-pedagógico o tempo todo. Ele não tem um capítulo especial, tá? No PPP. Continuando, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, tá, para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia. Tá? Então, o que eu preciso pensar? Preciso pensar em um currículo, em um projeto político-pedagógico que garanta, né, o acesso em condições de igualdade para as crianças sem portar deficiência, tá? Então, eu estou falando de deficiência física, intelectual, sensorial, tá? Estou falando de tudo isso. E aí, o exercício da sua autonomia, porque do mesmo jeito que o objetivo, né, da educação de forma geral é formar cidadãos críticos e autônomos, o da educação especial, né, nesse sentido também é. As pessoas com deficiência também podem ser críticas e autônomas. Tá bom? O quarto, né, item desse artigo, oferta de educação bilíngue em Libras como primeira língua
e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas. Isso aqui é muito usado para fazer pegadinha, tá? A primeira língua do surdo não é a língua portuguesa. A língua materna, a primeira língua do surdo é a Libras, língua brasileira de sinais, tá bom? Outra coisa que pode acontecer, colocarem a Libras como linguagem. Não é uma linguagem, tá? Ela é uma língua, ela tem uma estrutura e uma constituição própria e integral, tá? E ela é do Brasil. Então, eu tenho a língua de sinais americana, tá? Mas a gente vai falar de educação bilíngue em Libras como primeira língua. E aí, como modalidade escrita, tá? A língua portuguesa. Então, uma segunda língua. Por isso que é bilíngue. Bom, o quinto item, né? A adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino. Tá? Então, de novo, ó, acesso, permanência, participação e aprendizagem. Não esqueçam dessas palavras. Acesso, permanência, participação e aprendizagem, tá bom? O sexto item, né? Pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia assistiva. Então, isso está nos itens da Lei Brasileira de Inclusão do Direito à Educação. Tá? Então, novas práticas educacionais, novas práticas pedagógicas, né? Então, eu fiz alguma coisa e deu muito certo, né? O que eu posso compartilhar isso com a escola, eu posso compartilhar isso com a rede de ensino, tá? São coisas que são, inclusive, previstas na legislação, tá? Que essas práticas de sucesso, essas pesquisas voltadas para o desenvolvimento, né, de novos métodos ou práticas, elas sejam realizadas e disseminadas. O sétimo item, né? O planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento educacional especializado, de organização de recursos e serviços de acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva. Então, vamos por partes, tá? Esse item aqui, ele merece uma atenção separadinha. Planejamento de estudo de caso. Cada sujeito é único, cada criança é única, tá? E cada criança com deficiência é única. Eu não posso colocar todas as crianças com transtorno do espectro do autismo no mesmo barco, tá? Cada uma vai ter a sua especificidade. Eu não posso dizer que todo cego tem a mesma necessidade. Tá? Isso vai depender de várias coisas, como, por exemplo, relação familiar, estimulação precoce, tá? O que foi atingido, foi uma deficiência congênita, foi uma deficiência adquirida, tá? Tudo isso precisa ser levado em consideração, tá? E aí eu vou fazer uma elaboração, né? Vou elaborar um plano do AEE, né? Uma organização de recursos e serviços de acessibilidade. Então, o que essa criança vai precisar? Ela vai precisar de um atendimento na área de saúde? Ela vai precisar de alguma outra coisa? Tá? Isso tem que ser previsto. Tá bom? E a disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva. Tá? Por quê? Na Lei Brasileira de Inclusão, existe um capítulo só sobre a tecnologia assistiva, inclusive com itens que vão dizer como é feita o financiamento dos itens de tecnologia assistiva, tá? Por que a gente fala de usabilidade? Não é porque um dispositivo dá certo para uma criança com deficiência que vai dar com outro. Então, a gente precisa ter essa disponibilidade de recursos, né, e a usabilidade. Então, eu tenho que ver o que fica melhor para cada criança, tá bom? O oitavo ponto, né, a participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas instâncias de atuação da comunidade escolar. Tem um autor que fala que nada sobre nós sem nós. É uma frase que eu jamais vou esquecer. Por quê? As pessoas com deficiência, elas precisam estar inseridas nas decisões que são tomadas em relação a elas.
né? A gente não pode decidir por elas. Então, ter a família num conselho de escola, né? Ou então ter a própria criança com deficiência, o próprio adolescente, jovem com deficiência, no grêmio estudantil, tudo isso é muito importante e faz parte dos direitos à educação, tá bom? O nono ponto, né? A adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e os interesses do estudante com deficiência. Tá? Então, eu tenho que considerar tudo isso. Tá? Quais vão ser as medidas de apoio necessárias? Tá bom? 10º ponto, a adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para o atendimento educacional especializado. Tá? É algo que também é muito importante. Tá? Quais são essas práticas pedagógicas? Tá? Isso tem que estar previsto no projeto político pedagógico. Tá? Eu não posso esperar ter uma criança com deficiência para mudar o PPP da escola. Tá? Eu não posso esperar ter um caso de uma criança com deficiência intelectual para eu fazer adequações. Eu não preciso esperar ter uma criança cadeirante para eu fazer alterações físicas no prédio escolar. Tá? Tudo isso tem que ser anterior. Tá bom? E aí, algo básico, né, que esse item fala, é sobre a formação inicial e continuada de professores, tá? Isso é algo, assim, que deve sempre ocorrer. O item 11, né, vai falar da formação e disponibilização de professores para atendimento educacional especializado, de tradutores e intérpretes de Libras, de guias e intérpretes e de profissionais de apoio. Então, vai falar de todos esses profissionais. Tá? Então, professores para o AEE, tradutores e intérpretes de Libras. Tá? Então, eu não vou só traduzir, tá? Eu tenho que interpretar aqui. Porque eu traduzir a matemática é a mesma coisa que eu traduzir o inglês. Tá? Mas tem que ter a interpretação do que o professor está ensinando. Tá? O intérprete de Libras, ele precisa disso. De guias, intérpretes e de profissionais de apoio. Então, eu posso dizer da cuidadora, eu posso dizer do professor de apoio, tá? de vários casos. O item 12, a oferta do ensino da Libras, do sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia assistiva, de forma a ampliar as habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação. Tá? Então, o que eu tenho que ofertar para o aluno cego? O que ele tem que encontrar na escola? Braille. Mas ele ainda não sabe. É função do professor do AE ensinar. Tá bom? Uso de recursos de tecnologia assistiva. Isso é um direito garantido, né? É um direito à educação. Então, se é uma criança que vai precisar utilizar um tablet durante a aula, isso é garantido. Tá? Ele tem direito a utilizar o tablet durante a aula. Se é uma criança que vai precisar de uma lupa, é um direito garantido nessa legislação. Se precisa de um professor, né, de um tradutor e intérprete de Libras, é um direito. Tá? É claro que aqui a gente está falando da legislação e não da prática. Tá ok? Então, é previsto na lei, né, 13.146 de 2015, que essas crianças, esses alunos, têm direito a Libras, ao Braille e uso de recursos de tecnologia assistiva. O item 13, né, o acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas. Então, vamos pensar assim, mas o vestibular ele tem cota para pessoa com deficiência, né, ou para indígena, para negros e pardos. Acontece que a gente não está falando aqui de um benefício, né? A gente está falando de igualdade de oportunidades.
Então, as pessoas com deficiência, elas vão competir com pessoas com deficiência, tá? Então, é o que a gente chama de equidade, tá? É um senso mais relacionado à justiça do que à igualdade, tá bom? O item 14, a inclusão de conteúdos curriculares em cursos de nível superior e de educação profissional técnica e tecnológica de temas relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de conhecimento. Então, todos os cursos de nível superior e de educação profissional técnica e tecnológica, eles têm que ter alguma base relacionada ao tema da pessoa com deficiência e o campo de conhecimento, tá bom? Então, vamos pensar, por exemplo, acho que na pedagogia, né, é a grande base para tudo, né, mas a gente pode pensar na área de exatas. Então, trabalhar física com cegos, né, pode ter uma disciplina, então, um conteúdo curricular, tá, nos cursos de física, que é trabalhar com crianças com deficiência visual, por exemplo. A gente pode dizer recursos adaptados para ensinar física, que não beneficia só um tipo de criança, só uma criança vai beneficiar, na verdade, todo mundo. O item 15, tá? Acesso da pessoa com deficiência em igualdade de condições a jogos e atividades recreativas, esportivas e de lazer no sistema escolar. Teve há um tempo atrás as Paralimpíadas Escolares. Então, do mesmo jeito que a gente tem as Paralimpíadas, né, que a gente tem o Pan-Americano, a gente também tem as Paralimpíadas Escolares. Tá? Isso é garantido exatamente pelo artigo 28, tá? Pelo item 15. O item 16, acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais integrantes da comunidade escolar, às edificações, aos ambientes e às atividades concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis de ensino. Então, a gente tem que pensar que um estudante com deficiência física, ele tem que ter acesso às rampas, tá? Acessibilidade arquitetônica. O cego, ele tem que ter o piso podotátil, tá? Para ter essa acessibilidade que a gente está falando aqui, né? Não só os estudantes, mas também os trabalhadores, também os demais integrantes da comunidade escolar, né? Por exemplo, eu posso ter um pai que tem uma deficiência física, tá? Que é cadeirante. Ele tem que ter esse acesso, tá bom? Garantido à escola, todas as edificações. Mas a biblioteca fica no piso superior. Ele tem que ter o acesso garantido, tá bom? E aí, claro que aí a gente entra num outro capítulo, que é a acessibilidade, né? Tem recursos arquitetônicos, aí é uma outra discussão, tá? Mas, concernente à educação, todo mundo tem que ter acesso a todos os ambientes e as atividades desenvolvidas, tá? Em todas as modalidades, etapas e níveis de ensino. E a gente tem um outro item, né? Que é o 17, ofertas de profissionais de apoio escolar. Então, eu posso ter uma criança, um estudante que precisa de um apoio, tá? de um profissional de apoio. Tá? E aí a gente vai para o item 20. E aí a gente vai para o item 18, né, que vai falar da articulação intersetorial na implementação de políticas públicas. Tá? E aí a gente tem algo que é muito importante, que cai em todo concurso, que aparece, né? O parágrafo 1º. As instituições privadas de qualquer nível e modalidade de ensino aplica-se obrigatoriamente o disposto nos incisos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 no caput desse artigo. O que isso quer dizer? Que as instituições privadas não estão isentas de cumprir todos os incisos que a gente falou, tá? E esse parágrafo, ele vai ainda além, tá? Ele deixa até em negrito no próprio texto, tá? Na própria legislação,
sendo que é vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas no cumprimento dessas determinações. Tá? Então, eu não posso cobrar mais por precisar de um apoio pedagógico, eu não posso cobrar mais pelos recursos de acessibilidade de tecnologia assistiva que eu vou precisar adquirir, né, enquanto instituição privada para esse aluno. Eu não posso cobrar mais pela contratação de profissionais de apoio, eu não posso cobrar mais pelas alterações arquitetônicas que eu vou ter que fazer no prédio. E não posso, de maneira alguma, negar a matrícula da pessoa com deficiência. Tá? Isso é algo que está lá em outro capítulo das punições, lá das sanções, porque isso é crime. Tá? E aí, o parágrafo 2º, tá? desse artigo. Na disponibilização de tradutores e intérpretes da Libras, a que se refere o inciso 11 no caput deste artigo, deve-se observar o seguinte. Então, lembra lá que no inciso 11 fala do profissional, né, tradutores e intérpretes de Libras. Então, aqui ele vai falar algumas coisas importantes sobre isso. Tá? Inciso 1º. Os tradutores e intérpretes da Libras atuantes na educação básica devem, no mínimo, possuir ensino médio completo e certificado de proficiência na Libras, é o chamado ProLibras. Tá? Isso aqui é muito importante e costuma cair em concurso. Tá? Então, qual é a formação de tradutores e intérpretes da Libras? Tá? É, no mínimo, ensino médio completo e certificado de proficiência na Libras, chamado de ProLibras. Inciso 2º, os tradutores e intérpretes da Libras, quando direcionados a tarefa de interpretar nas salas de aula dos cursos de graduação ou pós-graduação, devem possuir nível superior com habilitação prioritariamente em tradução e interpretação de Libras. Tá? Por exemplo, a gente tem os cursos de letras, português e Libras. Tá? O artigo 29 foi vetado. Tá? O artigo 30 vai dizer que nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior de educação profissional e tecnológica públicas e privadas, devem ser adotadas as seguintes medidas. Inciso 1º. Atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das instituições de ensino superior e nos serviços. Então, é aquela fila que tem os símbolos de preferenciais, tá bom? Inciso 2º. Disponibilização de formulário de inscrição de exames com campos específicos para que o candidato com deficiência informe os recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva necessários para sua participação. Então, vocês podem perceber que de 2015 para cá, um pouco antes, em alguns meios, em alguns concursos, sempre via o campo, né? Tem tido esse campo de quais são as especificidades, quais são os recursos necessários, tá? Então, qual é a deficiência e quais são os recursos necessários para a realização da prova. E o inciso 3º, que vai falar da disponibilização de provas em formatos acessíveis para o atendimento às necessidades específicas do candidato com deficiência. Então, eu posso pensar em provas em braille, eu posso pensar até um tempo atrás teve uma grande discussão sobre o Enem, né? Então, as perguntas serem feitas por vídeo, com tradutor mesmo, né? Com intérprete de Libras. Algo que também é muito importante. Eu posso pensar em provas em braille, eu posso pensar em ledores, né? O que são esses ledores? A pessoa vai ler a prova para a pessoa cega, para o candidato cego, e ele vai responder, a pessoa vai marcar exatamente aquilo que ele disser, tá? Até porque é profissional. O inciso 4º, a disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva adequados, previamente solicitados e escolhidos pelo candidato com deficiência. Então, as provas, os concursos, os vestibulares, eles precisam disponibilizar esses recursos, tá? Desde que previamente solicitados pelo candidato com deficiência. Tá? O inciso 5º vai falar da dilação de tempo conforme demanda apresentada pelo candidato com deficiência. Então, se for necessário um tempo maior para a realização
da prova, tá? Tanto na realização de exame para seleção, quanto nas atividades acadêmicas, mediante prévia solicitação e comprovação da necessidade. Então, eu posso pensar num adolescente cego que precisa de um tempo a mais para fazer uma prova de física. Primeiro, essa prova vai ter que ser adaptada. Isso não significa que ela vai ser mais fácil. Ela vai ter componentes diferentes, tá? Então, vai precisar de um tempo maior. Eu posso precisar de um intérprete de Libras, tá? E talvez isso demande também uma dilação de prazo. Tá? Então, tudo isso tem que ser previsto, tá bom? O inciso 6º vai falar das adoções de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de redação que considerem a singularidade linguística da pessoa com deficiência no domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. Isso aqui é bem específico, tá? Para pessoa surda. Por quê? A primeira língua dela, né, como a gente já falou, não é a língua portuguesa, é a Libras. Então, quando a gente vai para a escrita, para a língua escrita, aí sim a gente está falando da língua portuguesa. Mesmo assim, é necessário ter critérios de avaliação dessas provas escritas, né, discursivas ou de redação. Tá? Então, são singularidades por ser uma língua constituída que a Libras apresenta, tá bom? E o 7º, né, inciso, que vai falar da tradução completa do edital e de suas retificações em Libras. Tá? Então, isso também é previsto pela Lei Brasileira de Inclusão. Esses são os 4 artigos, né? Um deles, inclusive, foi vetado. Mas o que eu tenho para dizer para vocês? Sempre considerem que qual é a prioridade na educação, e principalmente na educação especial. Que a gente aproveite o máximo das habilidades e das competências que a criança possui. Tá? Então, a gente vai partir do que ela possui, o que essa criança sabe. Tá? Quais são os conhecimentos que ela tem. E aí, a legislação vem para assegurar que eu dê todo o suporte para que ela consiga desenvolver o que ela já sabe e também desenvolver o que ela ainda não sabe, respeitando os seus limites, tá? Mas fazendo parte do desenvolvimento e de uma educação como todo mundo merece, tá? De uma educação que seja inclusiva, tá ok? O que cai normalmente em provas, né? Quais são as dicas que eu dou para vocês? Prestem sempre atenção. Já a criança não precisa, não é garantido o acesso em todas as modalidades de ensino, né? Para ser intérprete de Libras, só precisa do ensino médio, não lembra que precisa do certificado de proficiência em Libras, tá bom? Lembrem sempre também das escolas, né? Então, as escolas privadas não precisam, podem cobrar a mais na matrícula, no acompanhamento. Não, isso também está garantido na lei que não pode cobrar a mais. Tá? Então, esse tipo de coisa, leiam atentamente a questão, tá? Mas vocês vão ver que realmente são itens que a gente vai, de fato, compreendendo mais, ok? Eu desejo para todos vocês uma excelente prova, tá? Que vocês realmente consigam compreender e responder as questões, tá bem? E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.